Olá, nono ano, sou a professora Roseane e na nossa aula de Geografia de hoje nós vamos falar sobre um país de muito destaque na era global em que vivemos, a China. Ver as características deste país asiático que tem expandido sua influência pelo mundo. A República Popular da China é uma grande potência econômica mundial e, entre outras características, é o terceiro maior território do mundo, primeiro lugar em população absoluta do planeta, é a segunda maior economia do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, e é uma potência emergente que apresentou o maior crescimento do PIB entre outras nações nas últimas décadas. Falaremos agora sobre alguns acontecimentos que mudaram a história da China no século XX, colaborando inclusive para que ela se tornasse a grande potência que é hoje. Primeiramente, em 1931, a China teve parte do seu território invadido pelos japoneses, a Manchúria, pois nesse período os japoneses estavam no processo de expansão territorial. Porém, durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, os nacionalistas e os comunistas se uniram e conseguiram expulsar os japoneses deste território. Outro acontecimento, após a Segunda Guerra Mundial, foi um conflito civil que levou à formação de dois países, Taiwan, na ilha de Formosa, que se tornou o lado capitalista, e a República Popular da China, que adotou então o sistema socialista. A partir daí, ocorreu outro acontecimento histórico de grande importância para este país e para o mundo, que foi a Revolução Chinesa. A Revolução Chinesa aconteceu oficialmente a partir de 1949 e deu início às transformações responsáveis por fazer da China uma nação socialista. Essa revolução ela foi acompanhada também por uma revolução cultural. Essa revolução foi uma campanha político-ideológica promovida pelo então líder do país, chamado Mao Tse-tung. E esta revolução cultural criou uma intensa perseguição ideológica na China e resultou em grande violência, voltada principalmente contra os intelectuais do país, que eram contra a implantação do socialismo. Esta imagem mostra o líder revolucionário chinês, Mao Tse-tung, o principal responsável pela implantação do sistema socialista neste país, com o apoio da União Soviética, a principal nação socialista do mundo. A República Popular da China, portanto, foi fundada no ano de 1949 sob a liderança de Mao Tse-tung, que promoveu algumas transformações, entre elas a coletivização das terras, que até então eram particulares, a nacionalização das empresas e o controle estatal da economia. Antes da morte de Mao Tse-tung, a China já vinha passando por sérios problemas econômicos, sociais e políticos, como o rompimento com a União Soviética. E em 1978, com a morte de Mao Tse-tung, Deng Xiaoping chega ao poder e propõe o programa das 4 modernizações visando sanar esses problemas chineses. Entre essas 4 modernizações estão estimular ciência, tecnologia, agricultura e indústria e incentivo às trocas com Hong Kong sem deixar o comunismo. E como resultado, nós temos que o crescimento anual do PIB chinês ultrapassou 10% ao ano através de um modelo socioeconômico conhecido como socialismo de mercado, características socialistas com o governo centralizador e dominador, porém com características e abertura econômica provenientes do sistema capitalista. Tendências e contextos reais para a China. A China, nos dias de hoje, não é apenas uma promessa. Ela pode ser considerada como um novo sinônimo ou reinvenção para a palavra globalização.
E quanto às suas projeções para o futuro? A China acredita-se que em 2050 terá o maior PIB do mundo, ou seja, a maior economia do mundo, ultrapassando os Estados Unidos da América. Apesar do seu grande desenvolvimento econômico, a China apresenta uma série de problemas, como a falta das liberdades individuais da população, como a falta da liberdade de expressão, gerando diversas manifestações por parte da população local, problemas ambientais como a poluição do ar, que a gente pode observar na imagem, que mesmo antes da pandemia do coronavírus, a população chinesa já era obrigada a usar máscaras por conta dessa poluição devido à falta de preocupação ambiental do governo do país. A China também é caracterizada pela grande desigualdade social, pois esse país possui grande parte de sua população em extrema pobreza e miséria absoluta. Isso é refletido nos indicadores sociais desse país, que apresentam alta taxa de analfabetismo e precarização do trabalho. Outro problema, devido à política do filho único adotada no país, é o extermínio de meninas, de crianças meninas, pois devido a uma questão cultural, as famílias priorizam ter filhos homens para levar o nome da família adiante, fazendo com que as meninas sofressem preconceitos e sendo abandonadas e até mesmo mortas. Porém, o governo tem adotado políticas para minimizar esses problemas no país. A questão do Tibete. Localizado no sudoeste da China, o Tibete é uma região de tradição budista no alto das montanhas do Himalaia e parte do seu território se mantém como autônomo em relação a Pequim. Entre os maiores problemas para o povo tibetano é que o número crescente de imigrantes chineses da etnia majoritária Han chegam à região incentivados pelo governo e conquistam os melhores empregos. Os tibetanos acreditam também estarem sendo excluídos dos benefícios dos avanços econômicos desfrutados por outras províncias costeiras da China. E também há uma enorme repressão cultural e política religiosa, além da violação dos direitos humanos por parte da China. A China mantém relações comerciais com diversas partes do mundo, inclusive com o Brasil, e exporta para esses países bens manufaturados, máquinas, componentes eletrônicos, circuitos integrados, têxteis, entre outros. Merece destaque, nos últimos anos, a relação econômica cada vez mais próxima entre chineses e africanos. A China se compromete em investir em infraestrutura e empreendimentos locais e também na instalação de empresas nesses países, e em contrapartida, os países africanos têm que ceder matérias-primas e fontes de energia para a China. Então, queridos, espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre essa grande potência econômica mundial e respondam à atividade e até a próxima!